Dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. E a história hoje sim, gente, é essa aí, ó, Milagre de Natal. Resolvi contar essa história porque estamos aí em épocas natalinas, né? Então tinha que ser Milagre de Natal. Bom, não tá inscrito no canal, se inscreva. Deixa um comentário aí se você é inscrito, nem que seja um oi, Dani. O YouTube entende que vocês estão interagindo no vídeo e manda os próximos vídeos para vocês também. Lembrando que aqui no canal os vídeos saem todos os dias de segunda a sexta, às 8 da manhã, horário de Brasília, tá bom? Vamos lá, a nossa história de hoje, ela é um pouquinho grande, mas do jeito que vocês gostam. Dani, como vai você, minha linda? Eu estou ótima, e você? Bom, espero que esteja tudo bem com você. Me chamo Alice e sou mais uma Alice apaixonada pelo seu canal. Hoje eu tenho 43 anos, separada e moro em Minas Gerais. Mas por muitos e muitos anos, exatos 21 anos, eu morei fora do Brasil, mais precisamente nos Estados Unidos. Eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe sempre trabalhou como auxiliar de serviços gerais e meu pai servente de pedreiro. Tenho mais 3 irmãos, sendo que um deles é falecido. O outro trabalha como mestre de obras e o mais velho como caminhoneiro. Dani, minha infância foi muito difícil. Minha mãe sempre foi uma mãezona pra gente. Mesmo com todas as dificuldades financeiras pela qual a gente passava, minha mãe sempre procurou estar presente em nossas vidas e sempre cuidou da gente com bastante carinho e afeto. Já meu pai sempre teve problemas com alcoolismo e desde muito pequena as lembranças que eu tenho dele era ele chegando em casa embriagado. Muitas vezes ele chegava totalmente descontrolado, agredia minha mãe na nossa frente. Era muito triste ver minha mãe sendo agredida pelo meu pai, sem a gente poder fazer nada. Bom, eu passei boa parte da minha infância e da minha adolescência vivendo com essas incertezas. E como meu pai chegaria, com essas incertezas de como meu pai chegaria em casa depois de um dia de trabalho. Você viver com uma pessoa alcoólatra não é fácil não, gente. É nunca saber como a pessoa vai estar, né? Bom, ele até dedicava um pouco de tempo para dar atenção pra gente, brincar. Porém, muitas vezes ele chegava transtornado, alterado e já começava a reclamar de tudo. Qualquer coisa era motivo para ele arrumar um inferno dentro de casa. E isso me deixava arrasada. Eu não tinha segurança nenhuma em chamar uma amiga na época da minha infância para brincar na minha casa, pois eu não sabia da forma que meu pai se comportaria quando ele chegasse. Isso criou dentro de mim um sentimento de medo e insegurança, que só foi curado anos depois. Quando eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar no hortifruti na cidade. E nesse período eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Nesse hortifruti, conheci meu primeiro e único amor da vida. Vou colocar o nome dele de Ricardo. Ricardo era 7 anos mais velho que eu, trabalhava como subgerente no hortifruti. Ele era uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho e por conta disso os donos do hortifruti tinham verdadeira admiração por ele. Ricardo era daqueles funcionários que era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele cuidava daquele hortifruti como se fosse a casa dele. E depois de 6 meses que eu estava trabalhando lá, começamos a ficar mais próximos. Começamos a criar uma amizade. E num curto espaço de tempo virou um namoro. Em pouco mais de 1 ano, eu descobri que eu estava grávida. Ficamos radiantes. Eu e Ricardo começamos então a fazer planos para morar junto. Porém, 2 meses e meio depois eu sofri um aborto espontâneo e acabei perdendo o bebê. Logo depois desse aborto, Dani, o médico conversou comigo, com o Ricardo, e falou que eu não poderia engravidar novamente. Através dos exames, foi diagnosticado que eu tenho um sério problema de coagulação, que se chama Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídio, e que a probabilidade de eu sofrer novos abortos era muito alta. Então, depois desse diagnóstico, a gente ficou bastante arrasado, mas fomos tocar na vida e começamos a morar juntos. Depois de quase 2 anos que a gente morou junto, Ricardo colocou na cabeça que queria migrar para os Estados Unidos. Nessa época tinha um monte de conhecidos nossos que estavam indo. E uma das pessoas que foram era Léo, que era um grande amigo de Ricardo. E assim que Léo se estabilizou, chamou Ricardo para ir também. A princípio eu fiquei bastante confusa, pois eu tinha medo
dele largar o trabalho dele no Hortifruti e não dar certo nos Estados Unidos. Tentamos tirar o visto, mas foi negado. Léo sugeriu então que fôssemos de uma forma alternativa, que é pelo México, né, gente? Em novembro de 98, Ricardo seguiu para os Estados Unidos. Quando ele foi, eu fiquei com o coração muito partido e com muitas dúvidas de que ele iria cumprir o que ele tinha prometido, de que eu fosse ao encontro dele assim que ele conseguisse se estabilizar e pagar alguns gastos da viagem. Nesse período, Dani, eu continuei trabalhando no Hortifruti e voltei para casa da minha mãe, pois o combinado era que todo o dinheiro que Ricardo juntasse, ele iria pagar o empréstimo que ele tinha feito. Então, só com o meu salário não dava para pagar as despesas, o aluguel, né, da casa que a gente morava. Então, nesse período, voltei a morar com meus pais. Meu pai tinha largado o vício do álcool, mas eu ainda tinha lembranças horríveis da minha infância e da minha adolescência. Isso ainda me causava muita insegurança. Nessa época, o problema já não era mais meu pai, e sim meu irmão mais novo. Ele estava envolvido com drogas, e isso trazia uma dor muito grande para a família. Ele mergulhou de cabeça no mundo do crime. Ele já não morava mais na casa da minha mãe. Porém, Dani, você sabe como é o coração de mãe. O filho pode ser o que for, que a mãe sempre vai estar preocupada com ele. E nessa época mais precisamente, a minha mãe sofreu muito, pois até um tempo atrás, meu irmão era um rapaz pacato, trabalhador. Porém, ele entrou no mundo das drogas e a vida da minha família se transformou num pesadelo. Depois de quase 2 anos que Ricardo estava nos Estados Unidos, ele conseguiu arcar com as dívidas da viagem e organizou a minha ida para lá. Dani, assim como Ricardo, eu também tive meu visto negado e também tive que ir por um caminho alternativo. Passei na minha viagem pelos maiores medos que eu já tive na vida. Com certeza eu não repetiria isso por dinheiro nenhum no mundo. Mas depois de alguns dias eu cheguei sã e salva nos Estados Unidos. Assim que eu cheguei, eu fui morar num apartamento que Ricardo dividia com 8 pessoas. A adaptação no início foi complicada. Por mais que todos estavam ali no mesmo propósito, a relação era complicada e vira e mexe existiam desavenças na casa. Muitas vezes por motivos banais. No início eu trabalhava fazendo faxina, trabalhei em lugares também que fui enrolada e não recebia, pois às vezes as pessoas se aproveitavam da nossa condição de legal para se aproveitar e passar a perna na gente. Depois de quase 2 anos, eu comecei a trabalhar numa casa de família de forma fixa. Eu trabalhava tomando conta de uma bebezinha recém-nascida e cuidava da casa. Essa família tinha uma condição financeira muito boa. Eles eram sul-coreanos e estavam nos Estados Unidos há alguns anos. Meu patrão era executivo de uma multinacional e a esposa também trabalhava nessa empresa. Nessa época eu trabalhava 10 horas por dia, às vezes até mais. E com esse trabalho eu consegui pagar todas as dívidas da minha viagem. Dani, depois de alguns anos que eu já estava nos Estados Unidos, meu irmão mais novo foi assassinado. E essa foi a primeira grande perda que eu tive quando eu estava fora do meu país. Nesse período, minha mãe ficou arrasada emocionalmente e por algumas vezes eu cheguei a cogitar a possibilidade de largar tudo e voltar para o Brasil. Porém, é uma época que eu estava começando a juntar dinheiro e eu sabia que se eu voltasse naquele momento, eu não teria como construir nada no Brasil. E logo eu voltaria para a mesma situação financeira de antes. E fora isso, eu estava estabilizada no meu trabalho com esse casal que logo tiveram um novo filho. Nesse período que nasceu o segundo filho do casal, eu comecei a ter problemas no meu relacionamento com o Ricardo. Como eu passava muito tempo no trabalho e muitas vezes eu pernoitava, Ricardo começou a ficar muito solto. E através de alguns colegas eu soube que ele estava tendo um caso com uma porto-riquenha. Assim que tive a certeza da traição, eu tive uma conversa séria com o Ricardo. E ele confessou que já estava com ela há algum tempo e que tinha se apaixonado por ela. A princípio fiquei bastante arrasada e sem chão. E mais uma vez cogitei a possibilidade de largar tudo e voltar para casa. Porém, nesse período eu já estava começando a ganhar um dinheiro legal. Inclusive eu já tinha ajudado até o meu irmão mais velho a comprar um caminhão. Dani, quando eu conversei com a minha patroa do que tinha acontecido comigo em relação ao meu relacionamento, ela propôs eu morar em um dos quartos da casa. E isso me ajudou bastante na decisão de continuar,
pois daquele momento em diante eu já não teria mais despesa com moradia nem alimentação. E assim eu conseguiria fazer um bom pé de meia. Eu tinha um salário semanal muito bom e como eu não tinha despesa com alimentação nem moradia, comecei a juntar um dinheiro muito bom para construir um prédio de 3 andares na minha cidade. Eu coloquei aquilo no meu propósito, independente do que acontecesse, se eu voltasse para o Brasil ou não, essa obra ia ser concluída. Nesse meio tempo eu tive uma outra grande perda. Meu pai teve um infarto enquanto dormia e faleceu. Mais uma vez eu fiquei muito abalada, mas dessa vez eu não cogitei abrir mão do meu propósito, aguentei firme, como eu já estava razoavelmente bem financeiramente, dei todo o suporte para o sepultamento do meu pai. Porém, Dani, teve uma época do ano que meu coração apertava muito, era Natal. Eu sofria muito nos Estados Unidos. Por mais que eu estivesse conquistando várias coisas materiais, todo mês de dezembro para mim era muito difícil. Bom, eu tentei o visto para minha mãe por 2 vezes, mas ela não conseguiu. Acredito que por ela ser muito humilde, até na forma dela se comunicar, ela teve o visto negado. E eu já estava ficando muito carente longe da minha mãe. Em 2016 eu consegui concretizar a construção do meu prédio, mas coloquei outra meta na minha vida, que era juntar um bom dinheiro para montar uma boa creche quando eu chegasse ao Brasil. Com o dinheiro que eu já tinha guardado, eu comprei um terreno numa área boa da minha cidade. E aos poucos eu fui juntando dinheiro para a obra. Meus planos era voltar ao Brasil definitivamente em 2017. Porém, Dani, minha patroa, engravidou do 3º filho. E ela me fez uma proposta financeira que me convenceu a ficar com ela mais um tempo. Quando foi em 2020, em julho, minha mãe contraiu Covid. A princípio pareceu uma gripe, porém, em pouco tempo ela precisou ser internada e 3 dias depois ela foi para a UTI. Nesse período, minha mãe ficou muito mal. Os médicos não nos davam esperança. Por sorte, eu pago um bom plano de saúde para minha mãe e ela foi muito bem cuidada, teve todos os recursos necessários. Minha mãe chegou a ficar 8 dias entubada. Em algum desses dias eu tinha certeza que eu não iria vê-la mais. Nesse período, a minha chefe me deixou à vontade para eu decidir o que fazer. Porém, conversei com meus irmãos e decidi que se mamãe viesse a falecer, eu não voltaria ao Brasil tão cedo, mas que se ela fosse curada, eu iria embora. Graças a Deus e a toda a equipe médica, mamãe se curou. Depois de 26 dias internada, ela voltou para casa. E assim que minha mãe voltou para casa, eu jurei para mim mesmo que eu cumpriria a minha promessa que eu tinha feito comigo mesmo. Eu voltaria para o Brasil. Conversei com minha patroa, falei que agora seria irredutível, que eu ia voltar para casa. Combinei com ela que eu ficaria até ela arrumar alguém, mas que eu não gostaria de abrir mão de uma coisa que seria passar o Natal com a minha família, com minha mãe e meus irmãos. Em setembro, comprei a passagem para o dia 22 de dezembro. E essa data, quando estava próxima a chegar, acho que todo mundo que mora fora tem esse sentimento que eu tenho, lendo essa carta dela. E quando essa data estava próxima a chegar, meu coração estava a ponto de explodir. Enfim, eu iria rever a minha mãe, meus irmãos, amigos, familiares, sobrinhos que eu sequer conhecia pessoalmente. Ao mesmo tempo, eu estava com o coração muito apertado. Foram 17 anos trabalhando naquela casa. Eu me tornei parte daquela família. Eu criei um vínculo muito grande com a família dos meus patrões, com a cultura deles e principalmente com os filhos que praticamente foram criados por mim. Dani, eu não tinha mais como ficar longe da minha mãe. O medo que algo acontecesse e eu não visse mais ela era muito grande. Então, definitivamente, eu estava certa que eu tinha que voltar para o Brasil. Além do mais, eu consegui juntar uma grana e um patrimônio que, sinceramente, eu nunca imaginei que eu conseguiria. Bom, um pouco antes da minha chegada, eu combinei com meus irmãos e minhas cunhadas que eu queria fazer uma mega festa de Natal, mas que de uma coisa eu não abriria mão, que essa festa fosse surpresa para a mamãe e para os demais convidados. Dani, quando enfim chegou o dia de voltar para casa, parecia que eu ia ter um troço. Eu estava muito ansiosa. Na noite anterior à minha volta, os meus patrões
me levaram para jantar num restaurante maravilhoso, fizeram uma linda festa de despedida para mim. Estavam todos, os filhos, amigos da família deles, alguns amigos que fiz no país. Me emocionei muito. E para completar essa noite de despedida, eles me deram uma linda joia de agradecimento e também me deram uma quantia em dinheiro considerável. Ai, eu vou chorar. E deixá-lo bem claro que se eu precisasse deles, eles estariam sempre à minha disposição. No dia 23 de dezembro, eu desembarquei em Guarulhos. E eu passei uma noite no hotel próximo ao aeroporto. Eu não queria dar nenhuma pista para a mamãe que eu estaria presente no Natal. No dia 24, embarquei para minha cidade. Assim que cheguei, fui direto para um hotel. Fiquei muito emocionada em voltar à minha cidade depois de tantos anos. Quando chegou a hora da festa, Dani, um dos meus irmãos foi me buscar no hotel. E conforme a gente tinha combinado, ele levou uma fantasia. Poxa. Ele levou a fantasia de Papai Noel. Dani, eu já saí do hotel fantasiada de Papai Noel. Ai, meu Deus do céu, gente. Cheguei no cerimonial que minhas cunhadas tinham alugado para celebrar o Natal e tive o primeiro contato com a minha mãe. Tinha 20 anos que ela não via a mãe. Eu comecei a passar mal, mas eu não deixei transparecer. Eu corri para o banheiro a tempo dela não me reconhecer. Dani, assim que me recompus, falei com a minha cunhada que estava organizando a festa, que era pra gente adiantar logo a cerimônia de entrega dos presentes, pois eu não aguentava mais ficar tanto tempo sem abraçar minha mãe. Meu coração já pulsava dentro daquela fantasia. Foi então que eu comecei a distribuir as lembranças dos convidados, entre eles sobrinhos que eu sequer tinha visto pessoalmente. Na hora que chegou a vez da minha mãe, eu me desfiz das barbas do gorro e minha mãe teve um choque. Na hora que ela me reconheceu, ela começou a chorar, de soluçar. Nesse momento eu não sabia se eu abraçava ou acudia ela, pois eu comecei a entrar em desespero, com medo dela ter um troço ali. Tamanha foi a emoção na hora que ela me viu. Porém, depois de algum tempo, ela conseguiu se acalmar. De lá pra cá, a gente não se desgrudou mais, nem um segundo sequer. Esse ano, se Deus permitir, vamos passar mais um Natal juntas. Dani, apesar de tantas conquistas materiais, eu não sei se eu teria coragem de reviver tudo que eu revivi durante 20 anos. Longe da minha família. Mas eu sou muito grata a Deus por ter dado forças para eu aguentar tanto tempo. E também por ter colocado na minha vida uma família tão maravilhosa como a dos meus ex-patrões. Para finalizar, eu quero compartilhar com as Alices que hoje eu vivo da renda do prédio que eu construí e do dinheiro que eu também guardei. Em 2022 vou inaugurar minha creche. Já estamos com os profissionais contratados e a partir de fevereiro, com a ajuda da minha cunhada, que é pedagoga, a gente vai tocar nosso projeto. Outra coisa boa é que os filhos dos meus patrões estão esperando a pandemia se normalizar e vão vir ao Brasil no próximo ano me visitar. Dani, essa é a minha história de luta, superação, garra e força de vontade. Feliz Natal, um beijo pra você e pra todas as Alices do canal. Ah, gente, como que não se emociona com a história dela, né? Eu também moro fora do Brasil há muitos anos, mas graças a Deus, né, eu sempre tive documento para poder ir e vir, né? Meus filhos sempre conseguiram vir, mas eu me emocionei porque, assim, eu ouço a história, né? Eu não conheço muitas pessoas, mas eu ouço a história de muitas pessoas que infelizmente não têm documento e eles acabam não conseguindo voltar para o Brasil.
Eu tinha um amigo em Londres que ele só se legalizou, acho que depois de 10 anos que ele estava em Londres. Ele ficou 10 anos sem ver a mãe dele, gente. 10 anos. E assim, mesmo a gente indo sempre, a gente perde tanta coisa que não é a convivência do dia a dia, né? Não é a mesma coisa. Igual eu falo, quantos aniversários eu perdi dos meus filhos, quanta coisa a gente perde. Assim, por um lado, talvez a gente ganhe, né? Financeiramente, a gente podendo também dar para essas pessoas que a gente ama o que a gente quer, né? Eu falo assim, 100% da minha ida fora do Brasil foi pelos meus filhos. Não era pra mim eu me virava, sei lá, comia miojo, sei lá, eu ia me virar, com certeza eu sempre me virei. Mas eu queria dar o melhor, assim, pra eles, entendeu? Então, assim, 100% da minha vinda, da minha ida na época pra Europa foi por eles, pra eu poder dar um futuro bom pra eles, né? E mesmo eu podendo indo e vindo, eles indo e vindo, é difícil. Vocês imaginam para alguém que não pode sair do lugar e a família não consegue um visto para ir lá visitar, né? Eu tive meu primo mesmo, o Gleito, ele veio na época, mas ele veio normal, veio para os Estados Unidos com visto, mas ficou aqui legal muitos anos, até ele se casar, né, com a esposa dele. Até mostrei ela também já em alguns vlogs de Natal, Thanksgiving, que a gente vem, sempre vai na casa deles. Mas, gente, até o meu primo se legalizar, se passaram acho que uns 15 anos que ele estava aqui. E ele nunca, os pais dele nunca conseguiram visto para visitá-lo aqui. E ele só foi ver os pais depois de 15 anos. Então, assim, nossa, eu sei que chega uma hora que eu acho que você entra no automático, vou falar pra você, tipo, seu corpo entra no automático, né? Mas eu acho que chega uma hora também que você fala, não, peraí, cansei, né? Porque é difícil já para quem tá aqui e consegue, né, ir no Brasil, visitar a família, tá lá mais perto. Imagina para quem não. Ai, meu irmão me ligou aqui enquanto eu tava aqui lendo pra vocês. E essa história passou pela mão dele, porque ele lê as histórias pra mim, né, primeiro. Ele comenta aí também que tem não sei quantos anos que você não consegue passar o Natal com seu irmão. Porque, gente, nos últimos anos, os meus filhos têm vindo para os Estados Unidos passar Natal aqui, né? Então eu acabo não indo pro Brasil na época do Natal. Eu acho que o último Natal que eu passei no Brasil com o meu irmão, com a tia Céia, eu acho que foi em 2014 ou 2013. Depois eu não consegui mais ir no Brasil na época do Natal. E Natal é uma época muito difícil, assim. A gente, quando trabalha também aqui fora, é uma época difícil para tirar. Bom, na Amazon hoje eu nem consigo mais tirar férias, que é bloqueada lá até o Natal, né? Para qualquer funcionário, férias é bloqueado. Então é complicado, gente, é complicado. Mas voltando, é porque meu irmão acabou ligando e eu acabei parando e cortei o assunto. Mas voltando, gente, morar fora, assim, te dá muitas oportunidades, né? Você aprende uma nova língua, uma nova cultura, oportunidades financeiras, óbvio, né? A gente não vai falar que não dá oportunidades financeiras, trabalha muito. Lembrando a vocês também, igual eu tenho muita gente que eu conheço, que eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou ganhar em dólar, vou fazer não sei o quê. Gente, aqui você ganha muito bem, sim. Você trabalha muito também. Quem me acompanha no Instagram acompanha um pouco da minha rotina aí, que eu saio de casa 2h30 da manhã, né? Então, assim, se não me segue, segue lá, @DaniDelanos. Mas lembrando também que aqui se paga em dólar, tá? Porque as pessoas acham que elas só vão ganhar, né? Mas sim, você vai ter aluguel, você vai ter despesas, você vai ter um monte de coisa. Então, assim, para as coisas darem certo, você tem que se dedicar bastante também. Claro que ela deu sorte, ela pegou uma família também boa logo de início, né? Eu falo que cada vida de cada pessoa aqui fora vai ser diferente, sabe? Por exemplo, eu cheguei nos Estados Unidos de uma maneira que eu considero muito boa. Eu cheguei já noiva do Marcos na época, então já tinha a casa dele para eu morar, eu não tinha que me preocupar com aluguel, né? O Marcos proveu para mim tudo até eu conseguir me estabilizar aqui, então eu não tive esse problema, né? Com 1 ano eu já tinha meu work permit, já tinha me casado, então eu cheguei numa situação que eu posso dizer privilegiada. Hoje, com 5 anos dos Estados Unidos,
eu virei cidadã americana já. Então, né, eu tive meu US Citizen Test aí, deixei até aqui no canal como que foi lá. Então, assim, mas eu sei que muitas pessoas moram aqui muitos anos e não conseguem. E, inclusive, quando você vem pelo México, poucas pessoas conseguem se legalizar. Acho que na época do Obama teve uma... Não era uma lei, não é lei que fala, mas teve algo aprovado aí que muitas pessoas que vieram pelo México conseguiram perdão e conseguiram se legalizar, se já eram casados, essas coisas. Mas não é sempre que acontece isso, né? Eu não entendo muito de imigração, mas o pouco que eu entendo, eu sei que se você vem pelo México é muito difícil você conseguir se legalizar. Muitas pessoas até depois de casadas, mesmo tendo filhos aqui americanos, não conseguem. Então é complicado, igual o caso dela seria complicado, né? E ela sem se legalizar aqui, ela não conseguia ir no Brasil, não conseguia ver a mãe, né? Não era aquela coisa, eu posso ir lá, vou voltar, vou passar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, que seja. Então é difícil, eu entendo assim, perfeitamente. E tantas meninas que me acompanham aí que moram fora, né? Não só nos Estados Unidos, no Japão, Austrália, Portugal, África, né, Inglaterra, Paris, França, né? Paris, França, e essas meninas, vocês todas, Noruega, que me acompanham aí pelo mundo afora. Um Feliz Natal para vocês, aliás, para todas as Alícias, né, do Brasil, todas vocês, um Feliz Natal para vocês. Eu sei que é um momento que muitas de nós a gente fica muito triste. Esse ano eu não vou ter meus filhos aqui no Natal, porque eles vêm depois do Natal. Se Deus quiser e tudo der certo, eles chegam depois do Natal. Esse Natal aqui em casa também vai ser um pouquinho diferente, porque o meu marido está operado do joelho. Ele não pode, ele operou tem 2 dias, né? Hoje é dia 15 de dezembro, então acho que até o dia 25, dia 24, provavelmente ele ainda esteja, né, de recuperação, tá andando de muleta. O ano passado, meu Natal foi também, infelizmente, sem meus filhos aqui por causa do Covid, a fronteira estava fechada. E eu estava operada, para quem não lembra, eu fiz uma esterectomia no dia 21 de dezembro. Então tem 2 anos que o Natal aqui em casa tem sido assim, praticamente de cama, né? Mas se Deus quiser, natais mais felizes, melhores virão para mim e para vocês também, né? Para as meninas que estão fora, que sentem tanta saudade da família também. Tenho certeza que Deus está preparando coisas boas pra gente. Mas é isso, gente. Feliz Natal para todas vocês, meninas. Eu sei que é uma época que a gente fica bem triste, mas ó, força, né? Força. Acho que cada uma tá fora por um motivo, cada uma tá fora porque tem um objetivo. Eu acho que se a gente tivesse tão bem no Brasil, eu falo, gente, se eu tivesse bem no Brasil na época que eu vim, pra que eu ia morar fora? Nunca! Vocês acham que eu ia querer sair de perto da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos, para ir para um país, na época, a Inglaterra, frio, chegar lá sem saber o que eu ia fazer? Não! Não! Quem vem é porque tem um motivo, isso aí vocês podem ter certeza, sabe? Ou tem pessoas até que estão bem, mas vem, eu quero mais segurança, eu quero isso, mas estou indo com a minha família toda. Aí é outro tipo de mudança. Mas eu digo a maioria de nós, né, que vem como imigrantes mesmo, que vem tentar uma vida melhor, que vem acreditando no futuro melhor, seja pra gente, ou seja pra nossa família, para os nossos filhos. Eu acho que cada um aqui vem com objetivo, meninas que foram para casar, porque conheceram aí o amor da vida delas. Então eu acho que cada uma aqui teve um motivo. E força para todas vocês. Estamos juntos. Um beijo e um Feliz Natal para cada uma de vocês. Beijo no coração de vocês. Amo vocês.